Olá, tudo bem? Eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora alimentar, eu sou autora do livro Como Fazer Consultoria em Serviços de Alimentação e nesse vídeo eu quero falar com você sobre uma legislação muito importante para você que é um profissional da área de alimentos, que atua como consultor alimentar ou que deseja atuar como consultor em serviços de alimentação. É muito importante que você conheça e saiba aplicar essa legislação dentro dos serviços de alimentação. Essa legislação é a nossa queridinha RDC 216 de 2004. Essa legislação que foi publicada pela Anvisa, já tem aí uns 12 aninhos, né? E que é aplicada, então, né, que abrange, então, os serviços de alimentação. Ela é um regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. E ela tem no seu âmbito de aplicação os serviços de alimentação que manipula, fraciona, elabora, prepara, que entrega, que distribui, que faz transporte de alimentos. Então ela engloba aí uma gama muito grande de tipos de serviços de alimentação, como lanchonetes, padarias, restaurantes, cantinas, enfim. Se você consultar a RDC 216, você vai ver uma lista de serviços de alimentação que ela abrange e que deve, então, seguir as suas orientações. Essa legislação ela não é uma legislação muito longa e também não é tão difícil de entendimento, mas muitas pessoas têm dúvidas, não só na sua interpretação, mas também como implantar essas boas práticas dentro do serviço de alimentação. Então, hoje nós vamos falar um pouco da RDC para que você conheça ela melhor e possa, né, ter uma visão aí um pouco mais aberta sobre o que essa legislação diz, tá certo? Ela, então, ela tem o objetivo, né, de que o estabelecimento tenha as suas boas práticas, né, implantadas e colocadas em práticas dentro do processo de manipulação dos alimentos. Ela é dividida, né, a sua parte de boas práticas é dividida em 12 subitens. E eu trouxe aqui um resumo para você conhecer essa legislação melhor, tá? Então, logo no início, ela vai falar sobre a estrutura do estabelecimento. Como deve ser a sua estrutura física? A parede, o teto, as janelas, o piso, o sistema de ventilação, de exaustão, de iluminação, a caixa de gordura, enfim. Como que deve ser essa edificação para que ela não seja uma área de contaminação dos alimentos, tá? Então, traz vários itens de como esse estabelecimento precisa ser, como que a sua estrutura física precisa ser para atender, então, as boas práticas. E logo em seguida, ela traz como que deve ser feita a higienização. Então, eu sei como é a estrutura física, como que eu faço a higienização dessa estrutura para que eu possa manter, então, um ambiente que não seja uma fonte de contaminação para os alimentos. Não adianta a minha estrutura oferecer isso se eu não tenho um processo de higienização contínuo que vai manter essa instalação, né, essa estrutura física limpa, né, e sanitizada para que se evite, então, contaminação dos alimentos através do ambiente. Então, traz todas as instruções para a higienização dessa estrutura, os setores, né, do serviço de alimentação, para que não haja uma contaminação vinda aí do ambiente onde o alimento é preparado. Ela também traz as exigências em relação ao controle de pragas e fala sobre o controle corretivo e preventivo, tá? Então, todos os aspectos, as barreiras físicas, o controle químico, tudo que é necessário para evitar que o estabelecimento tenha acesso às pragas, né? Seja um local de acesso às pragas, de abrigo, que seja um atrativo e um local de proliferação. Então, tudo isso tem que ser evitado para que não haja uma contaminação dos alimentos vinda das pragas. O ambiente ele não pode favorecer proliferação de pragas. Então, a legislação vai trazer as suas orientações para que isso seja evitado dentro do processo de higienização. A higienização, as barreiras físicas, o controle químico, tudo isso para evitar presença de pragas no local, tá? A legislação também ainda fala sobre manejo de resíduos, como que deve ser feito o manejo dos resíduos produzidos dentro do processo de manipulação, para que esse resíduo também não seja uma fonte de contaminação e atrativo para as pragas.
Porque o resíduo, né, os lixos produzidos, eles, se não forem retirados na frequência correta, da maneira correta, eles podem sim ser atrativos para as pragas. Então eu preciso entender o que a legislação diz sobre o manejo de resíduos, como ele deve ser feito, para que então ele não seja uma fonte de contaminação e também não atraia as pragas para dentro do serviço de alimentação, certo? A legislação também fala sobre a potabilidade da água, a importância do uso da água potável, não só para a higiene, né, do estabelecimento, como a gente falou no início, mas também porque a água faz parte de alguns processos de manipulação. Ela pode ser utilizada como gelo, pode ser utilizada como vapor, como também é utilizada para a higienização dos hortifrutis, para a higienização dos utensílios que têm contato direto com os alimentos, para a higienização das mãos dos manipuladores. Então, a água potável, ela precisa, né, ser garantida dentro do serviço de alimentação para que eu evite aí a contaminação dos alimentos através da água também, tá? A legislação ainda traz uma orientação muito bacana sobre os manipuladores em relação à sua saúde e à sua higiene, né? Então, é preciso ter uma preocupação com a saúde do manipulador e com a sua higiene pessoal. O manipulador é o principal veículo de contaminação dos alimentos. Por quê? Porque ele pode levar a contaminação de um local para o outro, de um alimento para outro, dele mesmo para o alimento. Então ele precisa, né, ser capacitado, supervisionado em relação à sua higiene e à sua saúde, para que ele não seja esse veículo de contaminação dos alimentos, tá? Então tem todas as instruções para capacitação e supervisão do trabalho do manipulador. A RDC vai te ajudar a entender como fazer essa etapa do processo. A legislação traz todas as etapas de preparo dos alimentos, desde recebimento, armazenamento, o pré-preparo, o preparo, a distribuição, o transporte, tá? Exposição ao consumo, enfim. Cada etapa do processo, a RDC vai trazer instruções que devem ser seguidas para que a gente, então, evite a contaminação dos alimentos. Não adianta me preocupar lá com o recebimento, lá com o armazenamento, se na distribuição eu pecar, todos os trabalhos, todos os cuidados que foram feitos antes serão perdidos. Então, cada etapa do processo tem o seu cuidado, requer a sua atenção e você precisa da RDC para te ajudar a entender como fazer isso em cada etapa do processo, tá? Então, é muito importante conhecer na RDC o que fazer em cada etapa do processo de manipulação dos alimentos, do preparo de cada cuidado no preparo de cada etapa do alimento, tá? Documentos. A RDC traz orientações em relação aos documentos obrigatórios. Então, vai falar sobre POP, sobre manual, sobre registros, tá? Tudo que é obrigatório o estabelecimento fornecer de documentação para a fiscalização sanitária e para o controle do processo e a padronização do processo, tá? Então, o manual para orientar em relação a todas as atividades rotineiras, o POP para padronização dessas atividades e os registros para controle dessas atividades. Então, um documento depende do outro e todos são obrigatórios e todos são exigidos pela fiscalização sanitária, tá? Então, é muito importante conhecer esses documentos. Eles estão aqui detalhados pela RDC, tá bom? E responsabilidade. A RDC traz a informação sobre a responsabilidade pelo processo de manipulação de alimentos, que pode ser feita pelo proprietário ou por um funcionário designado por ele, devidamente capacitado, e traz as orientações dessa capacitação para que ele possa responder, então, pelo serviço de alimentação. Esse é o resumo do conteúdo da RDC 216. É muito importante que você, como profissional da área de alimentos, que trabalha como consultor ou que tem interesse de atuar como consultor alimentar, conheça essa legislação com profundidade e, principalmente, saiba como implantar essa legislação dentro do serviço de alimentação, para que as boas práticas sejam uma prática na rotina desse estabelecimento e, consequentemente, se consiga alcançar o objetivo dessa legislação, que é garantir a segurança alimentar dos consumidores. Se você tem dúvidas sobre a RDC 216, eu tenho uma notícia muito boa para você. Aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, tem um link do nosso curso da RDC 216, onde eu trago essa legislação
parágrafo por parágrafo, item por item, para que você entenda essa legislação, cada item, cada exigência, e você consiga colocar em prática com segurança dentro do seu processo de consultoria alimentar. Então, clique aqui embaixo no link para você conhecer o conteúdo do curso, para que você possa finalmente entender essa legislação com clareza e que você saiba, então, aplicar todas essas exigências dentro do serviço de alimentação que você atuar como consultor, tá certo? A RDC 216 é a base do seu trabalho, você precisa conhecer ela com profundidade e precisa saber implantar ela dentro do serviço de alimentação. Então não perde tempo, clique no link abaixo para você conhecer, ter mais informações aí sobre o nosso curso, tá certo? Eu te espero então no outro vídeo. Até mais!